Capítulo 6. Conclusão. Recapitulamos nesse livro as principais manifestações da atividade multiforme desenvolvida pela Companhia de Jesus, durante 4 séculos. Estabelecemos também que o caráter militante, e até militar, dessa famosa instituição ultramontana justifica plenamente o título frequentemente atribuído a ela de exército secreto do papado. Na frente de batalha, para a glória de Deus e especialmente da Santa Sé, os soldados eclesiásticos dessa ordem se entregam e são também orgulhosos dela. Ao mesmo tempo, se esforçam através de livros e da imprensa devota que supervisionam, a despistarem tanto quanto possível sobre as empreitadas apostólicas da ação que exercem em seu campo favorito, na política das nações. A camuflagem inteligente, os protestos de inocência, a revolta contra as tramas obscuras atribuídas a eles pela imaginação atribulada dos inimigos, tudo isso vem carregado da hostilidade unânime da opinião pública em relação a eles, sempre e em todos os lugares, e a inevitável reação contra suas intrigas que os levou à expulsão de todos os países, inclusive os mais fortemente católicos. Essas 56 expulsões, para citar apenas as principais, fornecem um argumento infalível. Seria o suficiente para provar sua natureza maligna. Como não poderia ser prejudicial às sociedades civis esse instrumento de imposição das leis espirituais nos governos temporais? E essa lei, por natureza, não teria a menor consideração pelos vários interesses nacionais? A Santa Sé, essencialmente oportunista, não adota esses interesses nacionais quando coincidem ser os seus próprios. Mas, se a Santa Sé puder dar uma ajuda significativa nesses projetos, o resultado final será benéfico para ambos. Isto também pôde ser visto em 1918 e 1945. Terrível contra os inimigos ou quem se opõe a ele, o Vaticano, essa organização anfíbia clérigo-política, é ainda mais mortal com os amigos. Sobre tal assunto, Jung escreveu, em 1874, as seguintes linhas que não foram ultrapassadas ainda. O poder da França é inversamente proporcional à intensidade de sua obediência à Cúria Romana. Uma testemunha recente, Joseph Auers, ao estudar os efeitos da muito relativa desobediência francesa, diz: não há dúvidas sobre isso, por todo o continente e talvez por todo o mundo, onde o catolicismo é tentado a se tornar político, é também tentado a se tornar antifrancês. Uma observação contundente, apesar do termo tentado ser muito fraco. Concluímos que obedecido seria mais apropriado. Não é fácil se expor a essa hostilidade, eis a conclusão que chegou o coronel Beck, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da muito católica Polônia. O Vaticano é um dos principais responsáveis pela tragédia do meu país. Percebi tarde demais que tínhamos obedecido na nossa política externa aos interesses unicamente da Igreja Católica. O destino do Império muito católico dos Habsburg não foi realmente dos melhores. Quanto à Alemanha, tão amada pelos papas, e especialmente por Pio XII, não deve ter ficado muito satisfeita com o preço dos favores caríssimos prestados por sua santidade no passado. Imaginamos se a Igreja Romana colheu algum fruto dessa louca aspiração de dominar o mundo, uma pretensão mantida viva pelos jesuítas mais do que ninguém. Durante 4 séculos, nos quais as fogueiras espalharam morte e ódio, massacres e ruínas na Europa, na Guerra dos 30 Anos até a Cruzada de Hitler, a Igreja ganhou ou perdeu? A resposta é fácil. O resultado mais claro e incontestável é a diminuição constante da herança de São Pedro, um final muito triste para tantos crimes. Teria a influência dos jesuítas trazido resultados melhores ao Vaticano? Dúvidas. Um autor católico escreveu: eles sempre querem concentrar o poder eclesiástico que controlam. A infalibilidade do Papa exaspera os bispos e os governos. No entanto, a exigem no Concílio de Trento e a obtêm no Concílio do Vaticano, 1870. O prestígio da companhia fascina, dentro da Igreja, tanto os adversários quanto os seus amigos. Temos respeito ou,
Pelo menos, medo dela. Pensamos que ela pode tudo e agimos de acordo com isso. Outro escritor católico afirmou categoricamente os efeitos dessa concentração de poder nas mãos do pontífice. A Companhia de Jesus tinha suspeitas sobre a vida, a fonte da heresia, e se opôs a ela com autoridade. O Concílio de Trento parece já ser o testamento do catolicismo. E o último concílio genuíno. Após esse, só haverá mais o Concílio do Vaticano, que consagra a abdicação dos concílios. Estamos bem a par dos ganhos do Papa com o fim dos concílios. Que simplificação! E que empobrecimento também! A cristandade romana assume seu caráter de monarquia absoluta, fundada agora e para sempre na infalibilidade papal. O retrato é bonito, mas a vida cobra o seu preço. Tudo vem de Roma e Roma é deixada sozinha para se apoiar apenas em Roma. Mais adiante, o autor resume o que se deve acreditar à Companhia. Talvez tenha adiado a morte da Igreja, mas por um tipo de pacto com a morte? Um tipo de esclerose, ou melhor, necrose, se desenvolve e corrompe a Igreja, sob o comando de Loyola. Os vigilantes do dogma, cujo caráter antiquado acabam por reforçar com seu culto aberrante à Virgem Maria, esses são os jesuítas, mestres da Universidade Pontifícia Gregoriana fundada por Ignácio de Loyola, que checam o ensino nos seminários, supervisionam as missões, controlam o Santo Ofício, animam a ação católica, censuram e dirigem a imprensa religiosa em todos os países, padronizam com amor os grandes centros de peregrinação, Lourdes, Lisieux, Fátima, etc. Resumindo, estão por todos os lados, e podemos ver como é significativo o fato do Papa, ao ministrar a missa, estar necessariamente sempre assistido por um jesuíta. Seu confessor também é sempre jesuíta. Ao manter a concentração do poder nas mãos do soberano pontífice, a Companhia está trabalhando para o Papa e para si mesma, beneficiária aparente desse trabalho, que pode repetir essas famosas palavras. Sou o líder deles, obedeço, portanto, suas ordens. Assim, é cada vez mais difícil distinguir a ação da Santa Sé e da Companhia. Essa ordem, no entanto, o verdadeiro pilar da Igreja, tende a dominá-la absolutamente. Já faz muito tempo que os bispos não passam de funcionários públicos, executores dóceis das ordens vindas de Roma, ou melhor, do Jesus. Sem dúvida, os discípulos de Loyola se esforçam para ocultar dos olhos dos fiéis a severidade de um sistema cada vez mais totalitário. A imprensa católica, sob seu controle direto, assume alguns tons ideológicos diferentes para dar a impressão de um certo tipo de independência a seus leitores, de que é aberta a novas ideias. Os padres, que são todas as coisas para os homens, praticam com empenho esses truques de circo que só enganam os bobos. Por detrás dessa pequena diversão, entretanto, os eternos jesuítas estão vigilantes. Como diria um autor já mencionado, a intransigência é inerente a eles. Capazes de fazer truques de mágica, por causa de suas habilidades, sua característica por excelência é a intransigência. Encontramos excelentes exemplos dessa teimosia e do viés insidioso no trabalho paciente dos membros da Companhia para conciliar, por bem ou por mal, o espírito científico e moderno com a doutrina, de forma a que o primeiro se curve perante essa, e especialmente com essas formas completamente idólatras de devoção ao culto de Maria e os milagres dos quais são ainda os mais dedicados propagandistas. Dizer que esses esforços são coroados de êxito seria um exagero, misturar fogo e água só faz fumaça. Mas até mesmo a inconsistência dessas nuvens chega a agradar algumas mentes sutis, apesar de conscientes dos perigos que os pensamentos muito precisos trazem à fé sincera. Vade retro Satanás. A metafísica alemã é muito valiosa, podemos encontrar tudo o que precisamos, e até mesmo o contrário. Não há superstição infantil que, após um tratamento, não adquira alguma aparência de seriedade e mesmo profundidade. É engraçado acompanhar nas publicações dos vários grupos culturais esses jogos intelectuais. O pesquisador pode achar o material que precisa, em especial aquele estudioso que,
por uma tendência aberrante, goste de ler nas entrelinhas. Esses homens cheios de amargura não vivem na esfera especulativa. Os bons padres só se garantiram em fazer um bom apostolado entre os intelectuais, formando uma sólida base temporal. Aos dons do Espírito, que eles cedem luxuosamente aos seus discípulos, acrescentam-se vantagens substanciais. É uma tradição antiga. Nos tempos de Carlos Magno, os saxões convertidos recebiam uma camisa branca. Hoje em dia, os beneficiários de uma fé descoberta recentemente, ou redescoberta, usufruem de outros favores, especialmente no mundo acadêmico e científico. O aluno não muito esclarecido passa nas provas sem dificuldades. O médico que é fiel, além dos clientes ricos, tem a preferência ao tentar entrar em clínicas importantes, etc. Por um mecanismo natural, esses recrutas escolhidos trarão outros e, como a quantidade gera força, sua ação conjugada será extremamente eficaz no que chamamos de esferas do poder. Isso é o que se verifica na Espanha, segundo dizem, e também em outros lugares. No Le Monde de 7 de maio de 1956, Henri Fesquet dedicou um artigo importante à Opus Dei espanhola. Ao definir a ação dessa santa e oculta organização, escreveu: seus membros procuram ajudar intelectuais a atingirem um estado religioso de perfeição através do exercício de suas profissões e santificação do trabalho profissional. Isso não é novidade, e Fesquet sabe disso, pois diz mais adiante, eles são acusados, e parece que não se pode negar o fato, de quererem ocupar os postos-chaves nas universidades, nas funções públicas e privadas, nos governos, para evitarem a entrada ou até mesmo para expulsarem os descrentes e os liberais. A Opus aparentemente entrou na França de forma clandestina, em novembro de 1954, trazida por 2 padres e 5 leigos doutores ou estudantes de medicina. Pode ser quem tenha sido dessa forma, mas duvidamos se esse reforço trazido de trás dos montes foi realmente necessário para a continuidade do trabalho que tem sido desenvolvido há tantos anos na França, principalmente nos mundos acadêmicos e da medicina, como alguns escândalos em exames e vestibulares revelaram. De qualquer forma, o ramo francês dessa ação, supostamente obra de Deus, não parece ser clandestino afinal, a julgar pelo que François Mauriac escreveu sobre o assunto. Fui depositário de uma confidência estranha, tão estranha, que se não houvesse sido assinada por um autor católico que é um amigo meu e em quem eu confio, chegaria a pensar que se trata de uma piada. Ele havia oferecido um artigo a um jornal que aceitou a oferta de bom grado, mas nunca chegou a publicá-lo. Alguns meses depois, meu amigo ficou irritado, fez perguntas e finalmente recebeu esta resposta do diretor daquele periódico: como você provavelmente deve saber, a Opus Dei tem checado o que publicamos nos últimos meses. E a Opus Dei se recusou a autorizar a impressão daquele texto. Esse amigo me fez uma pergunta: o que é a Opus Dei? E eu, também francamente e candidamente pergunto o mesmo. Essa pergunta, que na verdade não foi feita tão candidamente por François Mauriac, como pode parecer à primeira vista, poderia ter sido feita a escritores, editores, livreiros, cientistas, conferencistas, gente do teatro e do cinema. A menos que ele prefira se informar pessoalmente nas próprias centrais de edição. Quanto à oposição que supostamente a Opus Dei enfrenta da parte dos jesuítas, vemos que não passa de mera rivalidade de grupos. A companhia, como já dissemos e provamos, é tão modernista quanto conservadora, de acordo com as oportunidades, pois está determinada a ter um pé em cada lado do campo de batalha. O mesmo jornal Le Monde publicou um artigo de Jean Créache, ironicamente nos convidando a admirar um auto de fé dos jesuítas espanhóis, felizmente limitado aos trabalhos da literatura francesa. Com certeza, esse censor jesuíta não parece ser um modernista, a julgar pelo que Jean Créache diz. Se o padre Garmendia tivesse o poder do cardeal Taveira, aquele do olhar ressuscitado por El Greco como uma máscara de luz esverdeada com púrpura,
A Espanha só teria contato com nossa literatura através de autores castrados ou até mesmo decapitados. Então, após citar vários exemplos engraçados do cuidado purificador do reverêncio padre, o autor nos conta essa reflexão pertinente. Será que as mentes formadas pelos nossos jesuítas são tão frágeis que não podem entrar em contato com o menor perigo de serem derrotadas por elas mesmas? Sussurrou uma língua malvada. Diga-me, caro amigo, se eles são incapazes de fazer isso, qual é o valor do ensino que os faz tão frágeis? A essa crítica humorística, podemos responder que a dita fraqueza das mentes moldadas pelos jesuítas é o principal valor do seu ensino bem como seu perigo. É a esse ponto que sempre devemos retomar. Através de uma vocação especial, apesar de algumas honrosas e até mesmo famosas exceções, eles são os inimigos eternos da liberdade de pensamento, são agentes da lavagem cerebral que já sofreram a sua própria lavagem cerebral. Essa é a sua força e fraqueza, além de seu prejuízo. André Mater declarou com muita pertinência o totalitarismo absoluto dessa ordem quando escreveu: apesar da disciplina que os une em espírito a todos os membros, cada um deles age e pensa com a intensidade de outros 39. Esse é o fanatismo jesuítico. Mais terrível hoje em dia do que antes, esse jesuitismo fanático, senhor absoluto da Igreja Romana, fez com que esta se intrometesse demais nas competições do mundo político, no qual o espírito militante militar que caracteriza esta companhia se desenvolveu ainda mais. Sob seu cuidado, a organização papal e a suástica lançaram um ataque fatal contra o odiado liberalismo e tentaram estabelecer uma nova Idade Média, prometida por Hitler para a Europa. Apesar dos planos prodigiosos de von Ledokowski, de Himmler, nosso Ignácio de Loyola, dos campos de morte lenta, da corrupção das mentes pela ação católica e pela propaganda irrestrita dos jesuítas nos Estados Unidos, a empreitada do homem da providência foi um fiasco, e a herança de São Pedro, ao invés de crescer no leste, foi drasticamente reduzida. Um fato inegável fica: o governo nacional socialista, o mais católico que já houve, também foi o mais absurdamente cruel, sem excluir as comparações com os bárbaros. Uma declaração extremamente dolorida para muitos fiéis, mas seria correto meditar. Nos burgos da ordem, onde o treinamento foi uma cópia dos métodos jesuítas, o senhor, aparente, pelo menos, do Terceiro Reich formou essa elite da SS antes que, de acordo com seus desejos, o mundo tremesse. Mas ele também vomitou de desgosto. Os mesmos motivos produzem os mesmos resultados. Há disciplinas pesadas demais para a alma humana suportar e que poderiam destruir uma consciência. O crime da alienação de si mesmo mascarado de heroísmo. Nenhum mandamento pode ser bom se, antes de qualquer coisa, corromper a alma. Quando alguém se engaja plenamente em uma ordem, os outros seres humanos perdem muito de sua importância. Os líderes nazistas não tiveram consideração alguma pelos outros seres humanos, podemos dizer o mesmo dos jesuítas. Obedeciam ao seu ídolo. E essa obediência extrema foi invocada pelos acusados de Nuremberg como desculpa para seus crimes odiosos. Finalmente, recolhemos do mesmo autor, que analisou o fanatismo jesuítico também, esse julgamento. Reprovamos a companhia com sua habilidade, sua política e seus truques, atribuímos a ela todos os cálculos, os motivos ocultos, os jogos desonestos, reprovamos até mesmo a inteligência de seus membros. Não há, na verdade, nenhum país onde a companhia não tenha experimentado grande frustração, onde não tenha agido de forma escandalosa e chamado para si o ódio do ultraje. Se o seu maquiavelismo tivesse a profundidade que geralmente se atribui a eles, será que esses homens sérios e reflexivos se jogariam constantemente nos abismos que a sabedoria humana pode prever, nas catástrofes que a própria ordem já enfrentara em situações semelhantes em outros países? A explicação é simples: um gênio poderoso governa essa companhia, um gênio tão poderoso que luta até mesmo contra blocos de pedra, como se pudesse quebrá-los, ad maiorem Dei gloriam.
Esse gênio não é o prior, o seu conselho, os dirigentes. E o gênio vivo desse corpo imenso, é a força inevitável que resulta dessa união de consciências sacrificadas, inteligências atadas. É a força explosiva e a fúria dominante da companhia, que resulta de sua própria natureza. Em uma grande acumulação de nuvens, a luz é poderosa e o trovão está prestes a surgir. Entre 1939 e 1945, o trovão matou 57 milhões de almas, devastando e arruinando a Europa. Devemos ficar em guarda. Outra catástrofe ainda pior pode estar escondida entre as mesmas nuvens, a luz pode irromper novamente, jogando o mundo no abismo que a sabedoria humana pode prever, mas se tivesse a infelicidade de se deixar jogar nele, nenhuma força poderia resgatá-lo. Apesar do que o porta-voz de Roma possa vir a dizer, não é o anticlericalismo que nos fez estudar cuidadosamente a política do Vaticano ou dos jesuítas, e denunciar seus motivos e meios, mas a necessidade de esclarecer o público sobre a atividade clandestina dos fanáticos que não retrocedem diante de nada, e o passado provou isso. Durante o século XVIII, as monarquias europeias unidas exigiram a supressão dessa ordem maligna. Hoje em dia, ela pode orquestrar suas intrigas em paz e os governos democráticos parecem não se preocupar com isso. O perigo ao qual o mundo está exposto por causa desta companhia é muito maior hoje do que no tempo do pacto familiar, e ainda maior do que quando as duas guerras explodiram. Não podemos alimentar ilusões quanto às consequências mortais que outro conflito mundial teria.